Olá amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal White Tutoriais. E hoje eu vou mostrar para vocês um aplicativo bem simples, mas muito eficaz chamado Power Menu. O Power Menu ele é um aplicativo gratuito para você baixar na Play Store. Ele necessita de root. Se você não sabe o que é root, eu vou deixar dois links de vídeo do nosso canal para você fazer o root. E você baixa e instala ele para poder aproveitar todas as funções excepcionais que esse aplicativo oferece. Então vamos à explicação do que é o Power Menu. Então vamos lá. O Power Menu ele é uma excelente opção para quem já teve problema igual eu com o botão Power do telefone, caso você queira fazer algum tutorial ou você precise colocar seu telefone em modo download para instalar uma ROM customizada. Então a gente busca sempre a praticidade e esse aplicativo ele é muito prático. O Power Menu é excelente. Então a gente tem aqui essas opções. Essa primeira opção de reboot ou reiniciar, ele reinicia o telefone automaticamente. Essa segunda opção aqui que a gente pode ver, reiniciar para recuperação, que seria isso? Seria um modo de recuperação ou recovery mode em inglês, que serve para controlar as funções mais básicas do Android, que é equivalente à parte de configuração do computador, né? Onde estão listadas funções salva-vidas para que o sistema possa iniciar corretamente. Você precisa entrar em modo de recuperação caso tenha feito alguma configuração danosa ao seu aparelho ou caso precise restaurar as configurações de fábrica ou instalar às vezes uma ROM customizada como eu tinha dito anteriormente, ou simplesmente você olhar por curiosidade. E dentro dessa função de recuperação a gente tem umas outras opções, outros menus. Então a gente pode começar aqui pelo Reboot System Now, que essa função serve para reiniciar o seu aparelho sem fazer nenhuma modificação. Tem essa segunda, Apple Update from SD Card. Essa função é útil quando se está querendo fazer uma atualização a partir de um arquivo que está no cartão de memória, geralmente uma atualização de firmware ou uma ROM customizada. Essa terceira opção aqui, Update Factory Reset, é o reset de fábrica no caso, né? Ele é bom para restaurar as configurações originais do aparelho, caso você queira fazer aí fazer um backup primeiro para depois poder limpar tudo o aparelho para ele voltar às configurações de fábrica. E esse último aqui, o IP Cache Partition, ele limpa os dados acumulados pelo uso, ou seja, limpa o cachê do telefone. Então, essa função de recuperação tem todas essas opções no menu. A gente vai para essa terceira, que é reiniciar para download, no caso. Então, o que seria essa reinicialização para download? Este modo onde o celular fica pronto para receber o código via porta USB. Quando você conecta o seu aparelho no computador via USB e faz essas atualizações geralmente via Odin. Então, continuando, ó. Geralmente as atualizações nesse modo são para atualizar a ROM do aparelho ou mesmo apenas recover, também chamado de bootloader por alguns. Então, geralmente se usa mais o Odin para poder fazer essas atualizações de ROM ou instalação de ROM. Então, isso que seria o modo de reinicialização para download. Essa penúltima opção aqui, ela é já um pouco mais complicada para quem tem mais conhecimento, que é no caso a reinicia do modo Blueadder. Então o que seria isso? O modo Blueadder é um programa que entra em ação sempre que iniciamos nosso dispositivo, ativando o sistema operacional certo. Então sempre que você liga seu telefone para ter toda a execução do sistema, isso se chama o Blueadder. Então a gente pode continuar. O Blueadder não é, portanto, algo exclusivo do Android. Ele se apresenta em todos os dispositivos dotados de sistema operacional, tablets, smartphones, computadores. Então, tudo que inicia toda aquela preparação antes de poder iniciar o computador é chamado de Blueadder. A gente pode continuar. Um computador, por exemplo, pode ter dois sistemas operacionais diferentes, dual boot. No caso, pode ter aí um Linux e um Windows. A gente pode continuar. Nesse caso, o Blueadder tem a tarefa de iniciar um ou outro se acordo com a preferência do usuário.
ou de maneira automática. Então se você tem, no caso exemplificando, se você tem dois sistemas operacionais no seu computador, você pode escolher iniciar um ou outro. Então a gente pode continuar a explicação. O bloater é desenvolvido, é fornecido diretamente pelo fabricante do dispositivo, dada a sua importância. Localiza-se num local da memória que não pode ser facilmente modificada pelos usuários. Então esse bloater ele está meio escondido para que você não possa fazer nenhuma danificação no seu aparelho. A gente pode continuar a explicação. Quando se deseja modificar um dispositivo Android, um dos maiores obstáculos é o bloater bloqueado. O que poderia ser isso? Então, o bloater bloqueado, ele carrega apenas o sistema operacional autorizado por assinatura digital. Então, ele vai carregar só o sistema operacional e os aplicativos que vêm de fábrica no seu aparelho. Então, para finalizar, ó, quase todos os fabricantes de smartphone decidem bloquear o bloater dos seus dispositivos, permitindo apenas o carregamento das suas versões no Android e impedindo a instalação de qualquer outra ROM customizada. Então, às vezes, se você quer atualizar o Android do seu aparelho, que você não recebeu a atualização do seu Android, você pode estar desbloqueando, no caso, o bloater para poder estar instalando uma ROM customizada. Mas no caso, se for só para você instalar uma ROM customizada, às vezes só com root já dá para você fazer isso. Por exemplo, aqui em casa eu tenho o Tab 2 da Samsung e ele estava com a versão 4.4 do Android, se eu não me engano. E eu não recebi nenhuma atualização para poder atualizar o Android. Então, pelo root mesmo eu consegui fazer essa atualização. Eu modifiquei no caso e pus o Android 6.0, que ele já é mais atual, no caso a versão mais atual para o meu tablet, ele está funcionando normalmente. Então essa é a opção, mas tem que ter bem mais atenção nesta opção, porque é uma função mais complicada. Então você estuda para procurar saber melhor, para não fazer besteira aí no seu aparelho. Então a gente vem aqui nessa outra opção aqui no Bota Quente, no caso reinicia o Android GUI processos e tópicos, necessário BuzzBox. Esse aqui também é uma função mais complicada, mas assim, para poder resumir, o que seria esse BuzzBox? Esse BuzzBox, ele, como vocês podem ver aí na imagem, ele é toda essa interface interna, no caso do telefone. Então, tudo que está dentro do seu telefone, separadas, widgets, todos a opção de teclado aqui, como vocês podem ver, ó, tudo que tiver separado que faz parte do seu telefone, que aparece aí para você, você consegue movimentar no telefone, esse seria o BuzzBox. Então, às vezes quem quer instalar um BuzzBox diferente, para ter uma interface diferente no telefone, pode fazer essa modificação. Então a gente pode ter uma pequena explicação aqui, só para vocês poderem entender um pouco sobre o que é esse BuzzBox, que ele também você precisa estudar mais sobre ele, que não dá para mexer sem saber. Então o BuzzBox é um aplicativo de software que fornece muitas ferramentas padrão do Unix, bem como os maiores e mais capazes, no caso, né, utilitários básicos da GNU. O BuzzBox é projetado para ser pequeno executável para o uso com o kernel do Linux, o que torna ideal para uso com dispositivos embarcados. Foi auto-apelido de canivete suíço. Ele é como se fosse uma caixa de ferramenta, um brinquedo para quem contém comandos do Unix, no caso. Então, ele é um sistema do tipo Unix por baixo de tudo, que no Android ele pode ser gerenciado, configurado e modificado através do uso de ferramentas e comandos para o sistema Unix. Mas essa ferramenta, ela não vem disponibilizada por padrão no Android. Você tem que usar aplicativos disponíveis na Play Store para poder usar ela.
Então, tais ferramentas, no caso, ou esses brinquedos, são completamente dispensáveis para usuários comuns. Você que não sabe mexer, no caso, pesquisa e aprende melhor para não poder fazer besteira nesse comando que é muito importante. Então, se você quiser fazer coisas no Android, o que você poderia fazer no Linux, no caso? Então, como por exemplo, você pode alterar permissões de arquivos e diretórios, criar diretórios em lugares que antes não era possível, manipular strings, trocar donos de arquivos, mudar diretório raiz, ver estatística de sistemas e muitas outras funções. Então essa função do BuzzBox ela é mais complicada. Então, antes de fazer qualquer modificação ou de entrar nessa função, você pesquisa diretamente, olha muitos vídeos na internet que eu estou fazendo uma explicação bem superficial. Mas se você quiser aprender mais a fundo sobre essa ferramenta, que é muito boa no caso para quem sabe mexer nela, pesquisa bastante que você vai ter um ótimo resultado para não fazer besteira aí no seu telefone. E a gente tem aqui essa última opção, Shutdown, no caso ela desliga o telefone com segurança. Então ele vem só fazer um apanhado dessas explicações bem superficiais sobre o que é cada tópico desse. Então se você quiser saber mais a fundo, tem muitos vídeos no YouTube que explica cada um melhor, passo a passo, que você pode aprender melhor essas funções. Então eu vim apresentar esse aplicativo, né, no caso o Power Menu, que para mim é excelente, muitas pessoas usam, e como eu citei no início do vídeo, para mim ele é um quebra-galho excelente, porque eu tive problema no botão Power do telefone e ele me ajuda demais. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, clique em gostei se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, adicione o iTutoriais aos seus favoritos e eu aguardo vocês até o próximo vídeo. Um abraço e até mais!